Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui à aula de estrutura de concreto armado, entrando na fase final aí da prática, né, dessa disciplina, que é, de fato, calcular a armadura necessária em um elemento estrutural. E para isso nós vamos falar dessas diretrizes aqui, começar pelos ensaios de Stuttgart, né? Vocês vão entender aqui por que esse nome, né? Então, pessoal, lá no começo do século XX, né, quando se começaram a se estabelecer as primeiras regras para pré-dimensionamento, essas regras elas foram definidas por meio de observações experimentais, nessas primeiras regras, né, baseada na física, no que se tinha aquele tempo, na matemática. Então, complementou-se com essas observações experimentais e talvez o ensaio mais famoso dessa geração aí, né, foram os ensaios de Stuttgart, né, que consistem em ensaios de flexão a 4 pontos que verificavam os modos de ruptura de uma peça de concreto armado, tá? Como é que é então um ensaio de flexão a 4 pontos? O ensaio de flexão a 4 pontos é um ensaio onde você tem 2 pontos de reação e 2 pontos de carregamento, cargas iguais, igualmente espaçadas, né? Aqui você vai ter alguma coisa da distância de L sobre 3, né? Então, você consegue aqui, através desse conceito, gerar zonas de flexão pura e flexão simples, ou seja, aqui momento constante, aqui cisalhamento variável, né? Então, você consegue analisar aí a sua estrutura, né, a armadura, né, a influência da armadura com esse caráter aí, tá bom? Então, no ensaio de flexão a 4 pontos, a gente percebe, pessoal, esse ensaio é igual a qualquer outro ensaio, tá? De laboratório. Você vai aumentando a carga até chegar na ruptura, a gente vai falar um pouco disso lá na frente para comentar os estádios, né? Mas o nosso interesse aqui é entender por que surge a armadura, a necessidade, né? Então, pessoal, com a evolução da teoria da elasticidade, sabia-se o quê? Sabia-se que uma seção plana, né, em estado plano de tensões, por exemplo, né, onde você pode desprezar a tensão em Z, né, você tem o quê? Você tem uma tensão de tração que ela é paralela ao eixo longitudinal da peça, e à medida que o cisalhamento vai atuando na peça, ou sendo diferente de zero, o que, que a gente tem? A gente tem a crescente, a crescente inclinação dessas linhas das tensões principais. Então, aqui, pessoal, a gente percebe um conceito muito importante, desculpa, um conceito muito importante que é o quê? A influência do cisalhamento nas tensões de tração. A gente percebe, né, se a gente colocar aquele gráfico aqui em cima, né, vou deletar isso aqui, ó. Se a gente colocar aquele gráfico da viga aqui em cima, né, o que, que a gente tinha lá? Cortante, né, opa, desenhei errado aqui, né? A gente tinha um cortante aqui, né? E esse cortante aqui. Então, olha só, a partir desse ponto aqui, ó, as tensões de cisalhamento elas começam a influenciar as tensões principais de tração e compressão. Isso é muito daquele conceito lá que vocês aprendem, resistência dos materiais, né? Aquela que você gira 45 graus, você tem a tensão principal de tração lá no círculo de Mohr, enfim. Não vou fazer isso aqui com o círculo de Mohr, que não convém. A ideia é entender só o conceito, né? Então, no ensaio de flexão, a gente percebe essas características, né? E isso aqui, pessoal, é muito importante porque, olha só, as fissuras que estão sendo criadas no meio do vão, elas são fissuras perpendiculares, né? Quase perpendiculares ao eixo. E à medida que se caminha próximo a um apoio, o que se tem? As fissuras elas se tornam inclinadas, né? É por isso, pessoal, que nas primeiras pesquisas de concreto, né, se colocavam estribos inclinados, né? A gente pesquisava estribos inclinados, se vocês olharem a dedução, ele é um estribo inclinado, né? Para que serve esse estribo inclinado? Justamente para evitar esse efeito aqui, ajudar nesse efeito da fissuração, né? Então, aqui também a gente consegue justificar, né, por que os caras descobriram que o concreto ele tem uma menor resistência à tração e por que se coloca as barras de aço lá, né, na face inferior. A gente tinha
até nessa proposição inicial aí dos modelos, né, de como que a gente vai colocar armadura na peça, os caras pensavam da seguinte forma: nós temos duas hipóteses, né? Ou a gente distribui um material mais resistente por toda a peça e garante que essa peça não vai sofrer com esse processo de fissuração, ou a gente posiciona peças em lugares específicos, né, em regiões específicas, né? Então esses ensaios eles ajudaram a consolidar esse segundo fato aí, que é o que a gente utiliza até hoje, né? Que é utilizar a armadura de forma concentrada nas regiões onde se tem tensão de tração, tá bom? Tanto que quando eu vou falar de viga, a gente tenta evitar um pouco de armadura na região comprimida, né? Por causa da questão da ruptura dúctil e frágil, né? Mas deixa lá para frente. Então, pessoal, vocês vão ler no texto que eu vou disponibilizar aí para vocês, da apostila, que essas características aí, né, elas vão ser todas descobertas através desses ensaios de Stuttgart, né, que vai avaliar os modelos de ruptura da peça, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês algum desses ensaios que foram feitos, né? Isso aqui é um trabalho de um pessoal lá da PUC, né, que foi do Congresso PUC Goiás, que foi para o Congresso do Ibracon, né, turma lá do professor Shire, né? Eu vou mostrar aqui alguns dos resultados que eles replicaram os ensaios de Stuttgart, né? Então, olha só, o primeiro ensaio de Stuttgart consiste em uma flexão a 4 pontos, onde você reduzia a armadura de flexão, né? Você fragilizava essa armadura de flexão. Olha só o que está acontecendo. Aqui já está marcado, né? Vocês têm que as fissuras que surgem no próprio vão aqui, elas se estendem até a face superior, né? E a viga entra em colapso, né? A outra situação é a inexistência de uma armadura de cisalhamento, né? A inexistência de uma armadura de cisalhamento, ou seja, tinha só armadura longitudinal aqui, não tinha armadura de cisalhamento. Você percebia, né, que essas inclinações aqui, elas iam tomando uma proporção maior à medida que o carregamento aumentava, então essa peça entrava em ruptura por falha por esforço de cisalhamento. A outra situação é o enrijecimento das armaduras de flexão e cisalhamento, e a gente percebe que o quê, pessoal? A gente percebe que a carga ela conduz aqui uma fissura, né? A gente tem uma fissura no que a gente vai chamar de biela comprimida, né? Porque a gente sabe que o modelo dos ensaios de Stuttgart levaram ao modelo mais empregado para se dimensionar peças de concreto, que é o modelo da treliça de Ritter e Morsch, né? Onde a gente imagina que o elemento estrutural ele é todo dividido em uma treliça, né? A gente vai falar disso lá em cisalhamento, com mais detalhes, né? Para ficar bem claro. E aqui, modelo por deficiência de ruptura por deficiência de ancoragem, né? Ou seja, existiam barras de flexão, mas essas barras estavam interrompidas, né? Por exemplo, você tinha barra aqui e tinha barra aqui, né? Você criou um ponto, né? Sem barras aí. Então, você tem a deficiência de ancoragem. Lá no trabalho, pessoal, do professor aí, dos alunos do professor Shire, né? Vocês conseguem encontrar a armação de cada um desses detalhes aqui que eu estou mostrando. E aí o modelo com as armaduras ditas corretas, né? Posicionadas em lugares discretos da seção, né? A gente tem os dois modos de ruptura acontecendo, que é o que a gente quer, né? De fato, se isso acontecer, né? A gente quer que as fissuras do meio do vão elas caminhem, mas a gente quer que as fissuras do cisalhamento elas se prolonguem também, né? E aí, de fato, lógico que se você aumentar o carregamento, a viga vai chegar a ruptura, né? Então, pessoal, a gente falou um pouco dos ensaios de Stuttgart aqui, que são muito importantes na disciplina de concreto 1, porque foram eles que levaram as primeiras ponderações de como você vai posicionar a armadura na sua seção. No caso aqui, a gente vai se ater a comentar que foram posicionadas armaduras em posições discretas, né? E que isso vai dar origem a um modelo de treliça de Ritter e Morsch, que nós vamos ver lá no Concreto 2 com mais detalhes, né, para ficar mais claro. Por enquanto, a gente vai se ater a isso. Abraço, pessoal.